Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana falamos de um fado lusitano em torno de uma seleção e de uma ideia de país. Já vamos perceber qual. Comigo, Paula Santos, está o cronista do Expresso e arrancamos dentro de instantes. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, já nas bancas, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. Olá, Miguel. Viva Paula. Comecemos pela saga dos heróis do mar, aqueles que cantamos nos versos de um hino nacional que o Miguel considera infeliz. Eu faço já aqui uma paragem para perguntar porquê. Infeliz é um adjetivo que eu arranjei para suavizar aquilo que me apetecia, que era ridículo ou patético. De facto, estamos aqui com um hino feito para combater o mapa cor-de-rosa contra os ingleses, para defender o mapa cor-de-rosa, e os canhões da Primeira Guerra Mundial, não faz o mais pequeno sentido. Quer dizer, está desadequado da nossa realidade. Está completamente desadequado da nossa realidade. Sabe o que é que eu fazia? Eu substituía a letra do hino pelo Grândola, e o hino nacional passava a ser o Grândola com algumas adaptações. A mesma música com uma letra diferente. A música do Grândola com uma letra ligeiramente corrigida. Agora, a história dos heróis do mar, como eu digo, é uma coisa que não faz sentido, quer dizer, e aplicado ao futebol, menos ainda. A ideia de chamar navegadoras às jogadoras da Seleção Nacional Feminina... Que é um termo que também já se usou, não é? É completamente ridículo. É absolutamente ridículo. Elas é uma adaptação, não é? Navegaram o quê? A única coisa que eu sei que elas navegam é para fora dos jogos rapidamente porque são sovadas. Infelizmente ainda não se desenvolveram. Estão no princípio. Ainda não chegámos a essa fase do futebol feminino. Ainda não chegamos. E sobre o resto do futebol já lá vamos. Mas eu voltava à saga dos heróis do mar, aqueles que cantamos nos versos do tal hino, que o Miguel considera que é infeliz, não é? Entende que não somos descendentes desses heróis do mar. Diz isso na sua crónica esta semana no Expresso. Seremos mais os sucessores daqueles que ficaram, não dos que partiram. Quer isto dizer que não somos os empreendedores, mas somos aqueles que se resignaram? É este o nosso fado? É um bocadinho. Eu acho que muitos dos melhores de nós, começando pelos navegadores, os que navegaram voluntariamente e os que foram obrigados a navegar, é preciso que se diga também, passando até pelos imigrantes dos anos 60 e 70 que tiveram que sair de Portugal para ter uma vida melhor, esses são os portugueses empreendedores. Esses são realmente aqueles que não se conformaram com o destino lusitano e foram à luta, e foram para outros mares, foram para outras terras, foram para outros mundos, foram para uma vida diferente. E se quer que lhe diga, por exemplo, quando a nossa seleção foi jogar a Toronto, a coisa mais impressionante para mim foram os imigrantes, não foi a seleção. E, aliás, o comportamento da seleção, entrando pelas traseiras do hotel, saindo pelas traseiras do hotel, desprezando aquela gente que estava ali há horas, aqueles milhares de pessoas, para mim, ainda foi mais chocante do que propriamente. Mas houve um momento em que eles até foram à varanda do hotel, sentiram essa necessidade. Foi de alguma forma para compensar? Deve ter sido. Agora, aquilo é ridículo. Quer dizer, eles tomam-se verdadeiramente os heróis de tudo. Quer dizer, saem do autocarro sempre com os headphones na cabeça, a gente não percebe porque é que não sempre com headphones, tem que andar com música, recebem chamadas a todo tempo, com um ar de vedetas que não tem nada a ver com o povo comum, que estão ali, desprezam-nos completamente, entram pelas traseiras e tudo isto para quê? Para quê? Não sei, eu acho que essa resposta é difícil de ser dada, não é? Pois, agora, o meu ponto é este, não chama heróis do mar aos futebolistas. Chama-lhes futebolistas, que é uma profissão como outra qualquer, agora não os transforma em heróis só porque nasceram com mais jeito para dar chutes numa bola. E com isto já entramos na questão mesmo do futebol e do Mundial, e no fundo esta era uma introdução para chegarmos aqui. Portugal não passou dos oitavos de final, como sabemos, não correu bem, sublinha no seu texto, mais do que um fiasco foi um embuste. Jogámos a medo, sem atitude e sem garra. O que é que falhou, Miguel? A atitude dos jogadores? Falhou isso tudo. Falhou o selecionador e o treinador? Ou valorizamos em excesso o talento da equipa? O que é que acha? Eu acho que houve um bocadinho, começando pelo fim, eu acho que valorizámos demais o talento da equipe. Não é que nós lá jogadores muito talentosos e alguns absolutamente extraordinários. Agora, convencemos-nos que nós tínhamos quase o monopólio do talento. Quer dizer, a discussão antes da seleção partir era se éramos favoritos ou se éramos candidatos. Era a única coisa que se discutia. E, de facto, o que aquilo mostrou
É que é preciso mais do que isso, quer dizer, é preciso organização, é preciso saber montar uma equipa, é preciso ter uma atitude de querer ganhar os jogos e não ficar à espera. Nós somos tão melhores do que eles, vamos ver. Isso foi patente no primeiro jogo contra o Congo, por exemplo. Marcámos um gol logo no princípio e depois encostámos ali a descansar. E depois eles empataram e ficámos muito admirados. E só passámos, aliás, os 16 aves de final por um cabelo, literalmente, porque a Croácia empatou o jogo e o chip que está na bola detectou que ela teria roçado no cabelo do jogador croata, que é uma coisa Que ridícula. evitou o prolongamento. E nós, em vez de pensarmos, tivemos sorte, agora a seguir vamos ter atitude, não, continuámos ali à espera que as coisas caíssem só porque era geração, melhor de sempre, tão talentosos, todos temos o Cristiano Ronaldo, portanto, nem era preciso empenhar-se muito. Eu digo no meu texto que, para além da nossa fraca prestação, depois vermos Cabo Verde a jogar, eles aprendem a jogar futebol connosco, não é? Ver Cabo Verde a jogar, deve-nos ter enchido de vergonha. Por uma questão de atitude, não é? Uma questão de atitude, quer dizer, de orgulho, de estar ali de facto a representar um país que, como dizia o selecionador de Cabo Verde, agora já não precisam nos procurar no mapa, quer dizer, aquilo sim. Aquilo de facto deu gosto de ver jogar os cabo-verdianos, e não só, muito mais atitudes, até o Curaçao, que ninguém imaginava pudesse chegar ao Mundial e que não tinha um único jogador que vivesse em Curaçao alguma vez, não eram todos holandeses no fundo. Isso acaba por valer mais do que os currículos de alguns jogadores, não é? Depende de quem os treina. Eu acho que na nossa seleção, e já vinha do Fernando Santos, depois Fernando Santos corrigiu e foi despedido, há aquela coisa dos jogadores com estatuto que são intocáveis. Lá o Bernardo Silva acabou por não ser intocável, felizmente, mas o Cristiano Ronaldo foi demais, quer dizer, um selecionador que não é capaz de escolher os melhores, recua perante o estatuto de um jogador, porque tem medo de enfrentar o seu estatuto. Não é um selecionador, uma seleção é uma seleção dos melhores, ou dos mais capazes em cada momento, não é agora por estatuto, não é? O Messi não joga por estatuto, como se viu ainda na meia-final, joga porque merece jogar, que é um jogador excepcional e não é por ter 39 anos que ele perdeu o lugar. É por aquilo que joga. O selecionador acabou por sair, temos um outro treinador. Acha que vai mudar alguma coisa na seleção? Não sei, não faço ideia. É esperar para ver. Agora, também acho que aquele comunicado da Federação, logo a seguir, descartar o selecionador como o único culpado, é muito fácil de fazer. É facílimo de fazer. Mas, de facto, eu acho que havia uma onda nacional que começava na imprensa, passava pela Federação, passava pela seleção e passava pelos políticos, todos, a endeusar esta seleção e a endeusar o Cristiano Ronaldo, o símbolo da Portugalidade, como lhe chamou Luís Montenegro. Cristiano Ronaldo já anunciou que não vai voltar a jogar em mundiais, mas acha que ainda vai voltar à seleção? Eu acho que sim, senão não tinha anunciado. Sabe o que é que uma reflexão, não é? Sabe o que é que eu faria? Eu acho que o Cristiano Ronaldo, de facto, foi muito importante para Portugal. Ainda é um símbolo, mas é um símbolo a nível dos influencers, quer dizer, aqueles miúdos todos que estão aí aos gritos por ele, horas e tudo, nunca ouviram jogar a sério, nunca viram o melhor do Cristiano Ronaldo. Agora, sem dúvida que Portugal lhe deve muito, foi um jogador extraordinário e é triste vê-lo acabar assim. E, sobretudo, é triste e é revoltante que ele esteja na seleção à procura de marcar 1000 golos. Não é o lugar adequado para isso, que o faça na Arábia Saudita. Agora, se o objetivo é esse, eu tenho uma proposta a fazer. Federação que organize 4 jogos de homenagem ao Cristiano Ronaldo. Escolha aquelas equipes que é só marcar golos, o Liechtenstein, Andorra, Santa Sé, por exemplo, até se punham lá uns padrecos a jogarem, uns bispos, São Marino, e o Cristiano Ronaldo farta-se de marcar golos contra esse e é homenageado e faz os 1000 golos. A verdade é que, voltando a olhar para o Mundial, o futebol destes dias mudou, não é? As novas tecnologias, o peso das organizações internacionais desportivas, nas decisões em campo até, o culto dos heróis, lá está, Cristiano Ronaldo e não só, tudo contribui para um futebol diferente, menos espontâneo. Ainda se vai conseguir um dia recuperar a magia de outros tempos? Eu acho impossível. Acho impossível. O futebol hoje em dia é essencialmente uma indústria, na qual de vez em quando aparecem uns predestinados, como o Lamine Yamal hoje em dia, por exemplo, mas que rapidamente entram numa engrenagem em que são esmagados. Primeiro, pelo excesso de jogos. Repare, estes jogadores que chegam à final do Mundial chegam lá com 65 jogos nas pernas, porque jogam nos melhores clubes do mundo, têm as competições internacionais. Tem um calendário muitíssimo apertado hoje em dia, não é? Vão entrar nas férias, ainda fazem defesos na Ásia para serem pagos a peso de ouro, os clubes, e portanto
por um lado, está-se a exigir um esforço que é demasiado para qualquer ser humano, para qualquer atleta mesmo de alta competição. E a FIFA ainda pensa, já está a pensar o Infantino, em alargar mais o número de países que vão ao Mundial, de tal maneira que o próximo Mundial poderá vir a ter metade dos países do mundo representados. Isto é um absurdo, quer dizer, a única coisa que mal visto é o dinheiro. Não venham cá agora com aquele discurso, sim, o mundo inteiro mobiliza-se para ver a sua seleção. Não, quer dizer, o mundo inteiro mobiliza-se sempre para ver o Mundial, para ver os grandes jogadores. E, portanto, quanto mais seleções se mete, quanto mais jogadores estão em disputa, menos os bons têm capacidade para enfrentar esse número de jogos. Quer dizer, para ganhar o Mundial é preciso ganhar 8 jogos e enfrentar 8 jogos. Basta-se a qualidade, não é? De alguma maneira também. No seu texto, fala da alienação das multidões, que temos visto, aliás, em volta deste espetáculo do Mundial, mas também das opções das lideranças, e dá o exemplo de Luís Montenegro, que se deslocou 3 vezes aos Estados Unidos, o que foi excessivo para si. Completamente. Aquilo que eu digo no meu texto é a Espanha, a França, a Argentina e a Inglaterra chegaram todas às meias finais. Eu nunca lá vi o primeiro-ministro ou o presidente com poderes governativos, que é o caso da Argentina e da França, presente no jogo. Nunca vi. Suponho que na final estará alguém ao mais alto nível a representar a Espanha e a representar a Argentina. Mas até às meias finais eu não vi ninguém. E nós, que fizemos 5 jogos, tivemos 3 com a assistência do primeiro-ministro, que ainda por cima atravessa o Atlântico para ir lá, não é propriamente brincadeira. E a ideia que dá para fora, quem não conhece as coisas olha, este primeiro-ministro de Portugal não tem nada a fazer. Isto é uma santa vida. Ele 2 em 2 dias está aqui a ver jogos do Mundial. Isto é ridículo. Acha que desvalorizou a política caseira e a necessidade de governação em função disso? Completamente. A ideia que ele deu aos portugueses é que nada era mais importante, nem os incêndios, nem a história dos exames a correr mal, nem coisa nenhuma, do que o Mundial. Nada era mais importante do que isso. E, portanto, o problema número 1 do governo era acompanhar a seleção. Como se o governo também pudesse marcar golos, não é? O Miguel, o futebol, como sublinha, lá está, move as tais multidões, cria paixões, e o Miguel puxa para o seu texto o caso do Ministro da Administração Interna, que, ao contrário de outros exemplos com tanto fanatismo como alienação, é trucidado, estou a citá-lo, por ter feito umas pífias obras numa ruína perdida do deserto alentejano. Isto é um contraste que quer colocar no seu texto. É essa a leitura que faz dos acontecimentos que envolvem Luís Neves? A polémica é excessiva? Isso era outro tema, mas posso lhe dizer rapidamente que eu não acompanho a opinião geral, sobretudo a da imprensa. Eu acho isto ridículo. Estão a tentar desfazer uma pessoa que tem provas dadas como excelente servidor público. Excelente servidor público. De facto... Está a falar como diretor da PJ, para começar. Sim. E por umas obras que são, de facto, pífias, para as quais eu acho que nem sequer é preciso licença. Por causa de um tanque ou uma piscina que deve ter 10 metros quadrados, devem caber 2 pessoas ao mesmo tempo. E esta é a mesma massa de gente que não se incomoda nada quando vê o Cristiano Ronaldo em iates privados, no seu avião privado, e quando sabe que ele comprou mais um carro por 700 mil euros. Quer dizer, aos tais heróis do mar, entre aspas, tudo é permitido, ninguém se escandaliza. Quem vai para a política não pode sequer fazer uma obra, fazer uma casa de banho, uma retreta alentejana e mudar 2 paredes e fazer um alpendre. Mas ficar provado que era necessário ter pedido essa licença e o Ministro não o terá feito, continua com a mesma impressão sobre o tema? Absolutamente. Só quem ainda não fez uma obra na província é que acha que pode ter licença para tudo e ter uma casa pronta em menos de 10 anos. Acha que o Ministro ainda deve explicações sobre este caso? Eu acho que não. Acho que ele ficou de apresentar as faturas quando terminar a obra e o pagamento, e é isso que deve fazer, mais nada. Já deixámos o futebol para trás, regresso a ele para uma pergunta final, e agora apelo à sua leitura de adepto apreciador de futebol. Quem seria para si um justo vencedor deste Mundial? A Argentina ou a Espanha? Qualquer um dos dois. Acho que qualquer um dos dois, assim como a França, se não tivesse depois capitulado na hora da verdade perante a Espanha, era o candidato mais forte, mas qualquer um dos dois merece ser campeão do mundo. Prognósticos só mesmo no final, não é verdade? Agora, deixe-me só dizer uma coisa em relação à seleção espanhola, que é muito engraçado. Nós sabemos que a Espanha é um país dividido em regiões autónomas, que tem grandes conflitos de unidade, e na seleção de Espanha estão representadas 8 comunidades diferentes, o que é engraçado. Por exemplo, na equipe que eliminou a França havia 3 bascos.
e 3 catalães. Isso diz muito sobre o que essa seleção de Espanha de facto conseguiu fazer. É uma equipa unificadora. Exatamente. Vamos então ao prolongamento deste episódio com a entrada imediata no improviso. E agora falemos de educação. É o tema de todas as conversas. Já aqui, ao de leve, tocou no assunto. A opção pela correção digital dos exames do secundário tem sido marcada por diversos problemas. Começaram por ser negados ou desvalorizados para depois assumidos pela tutela. Há prazos que foram adiados, protestos de pais e professores e no momento em que gravamos ainda não sabemos qual será o desfecho do processo. Não entraremos por isso em detalhe, mas vale a pena fazer uma leitura geral. Como é que lhe parece que o Ministro da Educação geriu todo este caso, Miguel? Olha, o que eu acho que vai parecer é que eu hoje sou defensor do Governo. No momento em que falamos, Vamos lá saber. quinta-feira, estão corrigidas cerca de 99% das provas. Faltam umas centenas de provas e, como diz o Ministro e com razão, quando há dezenas de milhares de alunos à espera de uma classificação, não será porque faltam centenas que esses primeiros não terão direito a ver as pautas publicadas. Eu acho que, primeiro, que o sistema é indiscutivelmente melhor do que aquele que havia. Indiscutivelmente. Mas revelou vários problemas, não é? É, Tentado revelar porque problemas. houve um problema de informática. A empresa de informática com que se trabalhou e que já era anterior a este ministro, suponho eu, falhou. Agora, eu pergunto, o Ministro da Educação tem que ser um perito em informática? Ele tem que saber se aquele programa informático é o adequado para classificar exames? Não. Ele tem que confiar em alguém. Porque, quer dizer, o Ministro da Educação é a pessoa que orienta a educação. Agora, abaixo dele, tem diretores-gerais, tem assessores, tem técnicos, tem tudo isto e tem empresas contratadas para fazer serviços como este. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 que devemos pôr é: isto é bom ou não é bom, esta reforma? Eu acho que não há ninguém que se atreva a dizer que não é melhor. Eu ontem vi, por exemplo, uma professora ser entrevistada por um canal de televisão. Foi muito engraçado, porque o entrevistador gastou alguns 20 minutos a tentar que a professora dissesse mal do sistema. Ela só dizia bem. E uma das coisas que ela dizia é: não só isto facilita em tempo a classificação, brutalmente, como por exemplo, imagine, eu antes disto corrigia os exames em papel. Tinha que ter os exames em casa. Eu não podia sair de casa com os exames, que era uma responsabilidade enorme. Se me roubavam a mala, iam-se os exames dos quantos alunos. Agora, eu saio com aquilo, com o meu tablet. Está tudo no tablet. Eu estou à espera de uma consulta, por exemplo, eu estou a corrigir exames. Eu estou no café, eu posso estar a corrigir exames. Nada se perde. É tudo instantâneo. E depois o entrevistador insistia: mas o primeiro-ministro disse que há pessoas que estão a resistir. Ele disse: é natural, as pessoas resistem sempre à mudança. Há uns que aceitam mais facilmente quando percebem as vantagens. E os que agora estão relapsos vão acabar por perceber que isto facilita o nosso trabalho. Portanto, eu estava a ouvir esta pessoa que eu não conheço de lado nenhum. Pensei, e vem mais uma pessoa a dizer mal do sistema. Não, o contrário. E eu pergunto, hoje quando falamos, parece há uma manifestação de professores convocada pelo STOP, à porta, não sei, do Ministério da Educação, qualquer coisa. Porquê é que em vez disso eles não se voluntariam para ir classificar os exames que faltam? Mas acha que há aqui uma falha do lado dos professores? É que... Não acho nada, não estou a dizer isso. Eu acho é que não é possível dizer por sistema, como dizem os sindicatos de professores, que tudo é contra os professores, que tudo é mau e que querem a cabeça do Ministro da Educação. A Paula lembra-se de algum Ministro da Educação que os sindicatos de professores não tenham exigido a cabeça? Lembra-se? Dê-me só um nome. A contestação à educação é constante. Um nome. É frequente, sim. Não há. Portanto, aquilo que eu digo é, primeiro, vamos pensar qual é a responsabilidade do Ministro. Isto correu mal? Correu. É evidente que correu mal. Mas a culpa é dele? Ele teve algum ato político ou administrativo que tenha conduzido este caos? Não. A questão aqui é se ele terá decidido bem ao avançar já com este processo. Mas já houve um teste no ano passado. Não correu muito bem, aparentemente, não é? Ok, mas tem que correr bem. Algum dia tem que correr bem. Quer dizer, a solução não é dizer vamos desistir, vamos voltar à idade da pedra. Ora, exames em papel, tudo corrigido em papel. Não. Essa não é a solução, toda a gente percebe que esta é a solução do futuro. Caramba, nós estamos a avançar. Não é só para a digitalização de toda a economia e tudo. Para a inteligência artificial, qualquer dia a inteligência artificial corrige os exames. E estamos aqui ainda a discutir se é de manter o sistema em papel. Estão a brincar connosco. E assim, com as polémicas que marcam a atualidade debaixo do olho, o olhar também para o nosso fado lusitano, concluímos mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição esteve a cargo do João Martins e já sabe, em breve voltaremos a olhar para a atualidade.